Na prisão, um prisioneiro caiu repentinamente por causa de dificuldade em respirar. O médico imediatamente usou o respirador, mas o oxigênio não conseguiu entrar. Neste momento, o pescoço do paciente está infectado. Este homem desinfetou imediatamente as mãos, usando a mão para diagnosticar a doença do paciente. Uma espinha de peixe rasgou seu esôfago. Ele comeu salsichas vencidas depois, por isso, a ferida foi infectada. Portanto, o esôfago está inchado, bloqueando a traqueia. Ele usou ferramentas simples para fazer uma agulha. Mira em um ângulo de 45 graus e injetou em traqueia do paciente. Em seguida, instalou um respirador simples. O paciente foi salvo. Ele é o personagem especial na prisão, Cha Yuan. Embora suas habilidades médicas sejam muito altas, todo mundo achou que ele era louco. Naquele ano, ao entrar na prisão, Yuan foi cortado. Um grande corte em seu peito pelos outros prisioneiros. Ele não reclamou de dor. Em contraste, a ferida foi suturada por ele, sem anestesia. Muito assustador. Hoje, Yuan descobriu uma mancha vermelha na mão de um amigo na prisão. Depois de sair da prisão, este homem vai ir ao hospital. Mas o Yuan disse que, antes de sair da prisão, Yong-bo morrerá. Yuan aconselhou ao Yong-bo para fazer um exame completo imediatamente. Mas Yong-bo não prestou muita atenção e apenas foi ao consultório médico para medir a temperatura. Depois de receber remédios para reduzir a febre, ele voltou à sala para descansar. Como o Yuan achou certo, a médica da prisão, Shi Yang, não detectou a doença de Yong-bo. Homem, 20 anos, os sintomas são febre, dores abdominais, vômitos e diarreia. Erupção vermelha nas mãos, que é fiel ou quente dolorida. Mas ela não descobriu a estranheza. Yuan pediu a Shi Yang para ver os registros médicos. Depois, levou o Yong-bo para o departamento de nefrologia do hospital de emergência. Shi Yang não o acreditou. Os seus olhos não são máquina de tomografia computadorizada. Ela achou que sem nenhum teste mecânico, em que ele baseia seu diagnóstico. Então expulsou Yuan fora. À noite, a Shi Yang se preparou para uma viagem de negócios. Mas as palavras de Yuan fizeram-na nervosa. Ela disse a outra pessoa: se Yong-bo se sentir desconfortável novamente, leve-o imediatamente ao hospital. Depois, a Shi Yang saiu. Mas, neste momento, o diretor apressou-se a chamá-la de volta. Na prisão na Coreia, existe um médico com talento especial. Apenas olhar pode diagnosticar exatamente as doenças. As pessoas o chamam de tomógrafo. Hoje, um prisioneiro adoeceu repentinamente. As mãos e os pés apareceram as manchas vermelhas e os olhos turvos. O corpo todo não transpirou. Após a verificação, a ambulância veio para levar o paciente embora. Mas o Yuan tentou o seu melhor para impedi-lo. Disse que apenas a Shi Yang podia salvar o Yong-bo. Ao Shi Yang estar prestes a sair, uma colega a chamou apressadamente. Muito rapidamente, a Shi Yang voltou. A Shi Yang ainda não sabia como salvá-lo. Amarre cadastros primeiro. E vá para o hospital com o paciente. Este é o primeiro passo. Yong-bo foi rapidamente levado para o hospital. O médico providenciou para o Yong-bo fazer um check-up básico primeiro. Mas Shi Yang disse, o problema era o rim. A condição de rim teve que se verificar rapidamente primeiro. O médico Yoo Jong achou estranho, e pensou em que a Shi Yang foi louca. Mas ao ver o relatório do exame de sangue, ele estava com muita surpresa. Os rins tiveram realmente um problema. O Yoo Jong perguntou apressadamente a Shi Yang sobre o diagnóstico. Neste momento, o Yuan ligou e pediu ao hospital para realizar uma biópsia renal imediatamente, porque ele suspeitava que o Yong-bo tenha uma doença extremamente rara. A probabilidade de contrair a doença é de 1 em algumas centenas de milhares, que é a doença de Fabry. O Yuan queria usar a Shi Yang para divulgar ao hospital sobre Fabry. Ao ela falar, talvez as pessoas acreditem. Se ele dissesse isso, o hospital não acreditaria. E não faça o teste para paciente. O paciente vai morrer. Depois, o Shi Yang teve que encontrar uma cura para Fabry. Se esperar o diagnóstico, completamento e o medicamento, terá que esperar pelo menos uma semana. Então, em um dia, o Shi Yang foi forçado a pegar esse medicamento emprestado em outro hospital. Shi Yang tentou muito. Ela finalmente encontrou o remédio de Fabry. Na manhã seguinte, os resultados do teste estavam disponíveis. Não houve sinal de doença de Fabry no resultado dos testes. Isso provou que esta não foi a doença de Fabry. Tudo ficou por aqui, mas, inesperadamente, o Yong-bo começou a alucinar. No telhado do hospital, um homem teve alucinações, escalou através da sacada e preparou-se para cometer suicídio. Felizmente, o médico chegou a tempo de salvá-lo. O Yuan adivinhou que o Yong-bo teve a doença de Fabry. As amostras não mostraram nenhum sinal dessa doença.
É necessário fazer teste enzimático para ter um diagnóstico exatamente. Mas o médico recusou firmemente. Nesse momento, a Xi-Yang sabia uma informação. A mãe de Young-bo faleceu devido à doença de Fabry. A Xi-Yang foi imediatamente procurar o médico Yo-jong. Se houver história familiar da doença, a taxa de herança pode chegar a 50%. Se ser tratado precocemente, é completamente curável. Portanto, teve que ser feito um teste de enzima novamente. Mas o Yo-jong queria manter sua reputação. Recusou-se a fazer o teste. O Yoan ficou muito preocupado ao saber da notícia. Então ele decidiu dizer a Xi-Yang para injetar imediatamente o medicamento Fabry para o paciente. Mas ela foi interrompida por Yo-jong. Nesse momento, o Yoan apareceu de repente. Hoje ao meio-dia foi o dia em que o Yoan foi libertado da prisão. Xi-Yang retirou a injeção dessa mão do médico Yo-jong. A injeção foi quase caída, felizmente o Yoan pegou. Ele deu a seringa para Xi-Yang. Portanto, o remédio foi injetado no corpo do paciente. Ela tem que assumir a responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade. Mas se eu não faço nada, o paciente vai continuar sofrendo. Não é por causa de doença. É porque o médico não curou. Para saber o resultado exatamente, o Yo-jong fez uma biópsia novamente. Desta vez, finalmente descobriu a célula infectada. Diagnosticam com sucesso a doença de Fabry. Por causa da persistência do Xi-Yang, o paciente foi curado. Em algumas centenas de milésimos, a probabilidade parece pequena, mas essa é a vida de um grupo de pessoas. A existência do médico é perseverar e não ignorar a pequena probabilidade. Obrigada por assistir. Tchau e até em breve no próximo filme.